povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Sofia Almeida, e para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós estamos no 7º vídeo, já passamos da metade, gente. Semana que vem já é Natal, graças a Deus. O título da lição de hoje é O Senhorio de Jesus Cristo sobre os Demônios. Amém? Mas antes de eu começar a ler aqui o textual, papapá, coisa toda, já vai deixando o seu like aí embaixo, aproveita o tempo que eu tô aqui, se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário, compartilhando o vídeo, muito importante. Compartilhar o vídeo você compartilha no final, né? Porque primeiro você assiste, depois compartilha, que o vídeo de hoje está muito bom. Desculpa, é meus irmãos. Eles ficam gritando. Vai, vamos começar. O Senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Nós vamos começar com o texto áureo em 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive no pecado desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para se desfazer as obras do diabo. Amém? Amém e amém. Vamos para o primeiro tópico do vídeo de hoje, que é a atuação dos demônios no Novo Testamento. Evidências bíblicas sobre a existência de demônios. Para o estabelecimento de um ponto de partida mínimo nessa lição, é necessário tomarmos como verdade alguns pressupostos elementos. Existe uma realidade para além do mundo físico, há uma interseção conexão entre a realidade física e a realidade espiritual, onde as ações e escolhas em cada um desses campos têm possíveis repercussões entre si. Nessa parte aqui, nos livros sinóticos da Bíblia, nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos vários exemplos, né, de pessoas possuídas pelo demônio, por potestade, por várias coisas. E lá nós temos vários exemplos. E eu queria destacar essa parte aqui, ó, que as escolhas em cada um desses campos têm possíveis repercussões entre si. Porque se você vê lá a história de Jó, quando você vê a história de Jó, uma coisa que aconteceu entre o reino espiritual, vamos dizer assim, né? Quando o diabo e Deus, né, estavam conversando, foi citado o nome de Jó. E por uma citação no reino espiritual, o mundo físico sofreu. E sofreu muito. E, no caso, ao contrário, nós temos a história de Daniel. Que Daniel, quando orou, travou uma batalha no céu. Então, os dois, um pode interferir no outro. Amém? O modo mais fácil de atestar essa realidade dos espíritos malignos é analisar os inúmeros casos que o Senhor Jesus confrontou e destruiu o poder das forças malignas. Na Bíblia nós temos vários. Aqui, ó, na lição, nós vamos citar 2. Né? Nós vamos citar o endemoniado de Gadareno e nós vamos citar o demônio do homem mudo. Esses 2 nós vamos citar na lição no vídeo de hoje. Características dos demônios no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre esses seres é muito limitado e absolutamente condicionado àquilo que a Escritura fala. Por isso é importante concentrarmos no que a palavra diz e nunca em crendices populares ou fábulas religiosas. Isso é muito importante, porque às vezes você lê ou um livro, ou uma especulação, um vídeo na internet. Nós ficamos muito interessados nisso. E na Bíblia diz, quando a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. Quando a Bíblia não fala, não é pra gente saber. Então, quando a Bíblia não tem nada contestando sobre aquilo, se a Bíblia não fala nada, não é pra gente saber. Tudo que nós precisamos saber tá na Bíblia. Se não tá lá, não é. É só pra Deus saber. Se algum dia for lícito a gente saber, a gente saberá. Mas se não tá na Bíblia, não. Eles são conhecedores da existência do poder de Deus, bem como da divindade de Cristo. Assim, porque até né? Não é porque você crê que você vê. Os demônios conhecem, porque os demônios eles já viveram o conhecimento de Cristo. Em muitos casos, a atuação desses seres espirituais estão diretamente associadas a enfermidades e acontecimentos trágicos. Sim, em muitos casos, uma pessoa às vezes que está doente, enfermo, pode estar sob uma potestade em cima dela, um demônio em cima dela, mas nem todas as vezes. O que aconteceu com o Jó, por exemplo, quando ele estava lá no mal, as pessoas achavam que ele estava em pecado, que ele estava lá sofrendo, mas na verdade não, era só uma prova. Então pode ser que seja o demônio sim, essas coisas graves, mas não pode ser.
ok? A superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Dentre os seres espirituais existe uma hierarquia, de tal modo que entre os anjos existe pelo menos em que é chamado de anjo principal, arcanjo. E entre os espíritos malignos também. E no reino, dizemos assim, diabólico, existe. Tem lá as separações direitinho, cada um tem um poder específico, cada um atua, eu acredito, né? Tópico 2, o endemoniado da Gadareno. Aqui nós vamos começar a falar sobre um dos casos que Jesus, né, expulsou entidades, expulsou demônios. Uma vida devastada pelo maligno. O relato da libertação do oprimido de Gadara é um registro de forças devastadora do mal na vida de uma pessoa. Porém, essa mesma narrativa é reveladora da graça libertadora do Senhor Jesus. Aqui, nessa parte final, a graça libertadora de Jesus, nós podemos destacar um versículo muito conhecido da Bíblia. João 8,32. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, a história deste homem, registrada nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, é um enredo de uma tragédia privada da convivência com a sua família, isolada de qualquer relação social. Um homem oprimido pelo maligno a ponto de perder a própria identidade e consciência. Além disso, as forças demoníacas impeliram-no ao desejo de autodestruição e desvalorização de ti, tão devastadora que o homem oprimido mantinha práticas de automutilação. Como é que pode? Quando a pessoa tá na vida do diabo, nada dá certo. Às vezes as pessoas começam a achar, nossa, olha o pessoal lá na igreja, não tem nada, olha o que eu tenho. Mas ela não consegue sair daquilo. Que nem uma vez, até meu pai falou, minha avó falou, não lembro quem falou, que é verdade, se você vê essas pessoas, esses traficantes famosos, essas pessoas famosas, ou eles acabam mortos por outros bandidos, ou na cadeia. Ou eles vivem lá no morro pra sempre, até morrer, mas eles vão no morro, não sai do morro. Pode ter melhor ficar no morro, mas não sai do morro. Não contra quem mora no morro, mas tipo, pra um cara que tem tanto dinheiro, mas só vive lá, trancado naquela mesmice. Esse é o caso nas escrituras, onde há maior riqueza de detalhes na descrição de como opera a ação demoníaca da vida de uma pessoa. Há também, no relato do Gadareno, a constatação de absoluta necessidade de intervenção de Jesus para a libertação dos oprimidos do diabo. Amém? Então aqui nós podemos introduzir a história do Gadareno, o que aconteceu com ele, quem foi, né, esse endemoniado, uma libertação extraordinária. Não há qualquer tipo de espetacularização da libertação do homem de Gadara, muito menos algum tipo de consenso ao maligno. Vemos no ato de Jesus um compromisso com a restauração da espiritualidade e dignidade daquela pessoa. Porque muitas igrejas por aí usam, até às vezes fingem, ter alguma coisa endemoniado ou para subir. Nossa, essa igreja expulsa demônios, o pastor expulsa demônios, se tiver um demônio dentro de você vai cair por causa da oração desse pastor. Não é assim, gente. O poder de tirar demônios é do pastor, de Jesus. E ele tem o poder de dar. Ele não fazia aquilo. Tem casos até que Jesus ele fazia as coisas, deixava no oculto, deixava no escondido. Quantos mais milagres ou coisas Jesus pode ter feito e deixado no escondido, não ter mostrado? Tem muitas pessoas aí que estão se vangloriando por uma coisa que é Jesus que faz. Esse não é o único caso nos evangelhos de um indivíduo opresso por mais de uma entidade demoníaca. Lucas 8,2 registra que Maria Madalena fora liberta de 7 demônios. 7 demônios. Maria Madalena, que era muito próxima de Jesus, amava tanto Jesus, tinha demônio. Não é porque você está perto de Jesus, às vezes você está aí também. A restauração foi imediata e radical, de tal forma que aquele homem ficou assombrosamente liberto e em paz. Segundo o próprio testemunho dos demais moradores da cidade, quando o demônio saía, ele ficou em paz, em segurança. Isso é muito, muito, muito louco. Gente, eu sempre falo assim, muito louco as coisas da Bíblia. Você vai lendo, você vai se aprofundando, você vai falando, gente, só meu pai mesmo pra fazer isso, viu? Só meu pai. Sobre nossa imagem restaurada em Cristo. O pecado roubou a plenitude da glória de Deus de nossas vidas. Todo o plano de Deus na história da humanidade, através de Jesus de Nazaré, tem como finalidade principal restaurar essa gloriosa comunhão
perdida. Há lugares e igrejas onde a prática do exorcismo torna-se instrumentos de poder e lucro. Nós temos essa parte final aqui, a finalidade principal de restaurar essa glória, comunhão perdida. Há lugares e igrejas onde a prática do exorcismo torna-se instrumento de poder e lucro por parte de líderes religiosos pseudo-cristãos, que significa falso. Com relação a essa questão do evangelho contemporâneo, precisa voltar à sua essência, isto é, a pregação com poder e autoridade sobre as forças das trevas, visando a libertação das pessoas e não uma força de enriquecimento a partir do sofrimento antigo. Alheio, quer dizer, desculpa. O que eu já disse antes, né? Eu já disse no versículo anterior, isso é ridículo. Muita gente vai pra igreja procurando libertação, aí demônios. Gente, não é a igreja que tira demônios, é o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja tá lá, muitas vezes você pode ir naquela que expulsa demônios, que diz que expulsa demônios, e você sair com 7 piores. Ou às vezes você vai em uma que nem diz expulsar demônios nem nada, só prega a palavra e tudo mais. Mas aí você cai endemoniada lá, ou você pede pro pastor fazer uma oração por você e tira os seus demônios. Então não é a igreja que tira demônio, não é esses falsos profetas que tira demônio, e sim Jesus Cristo. Amém? Jesus expulsa um demônio de um homem mudo, uma doença que oprimia. As escrituras está repleta de relatos de pessoas que sofriam de enfermidades e que foram curadas de suas doenças graças ao poder de Jesus de Nazaré. Por outro lado, existem também vários registros de indivíduos que foram libertos de opressões demoníacas. Eu queria destacar uma coisa muito importante. Possessão é uma coisa que vem de dentro para fora e opressão de fora para dentro. Opressões demoníacas pode ser uma doença ou uma coisa, porque tem muitas coisas que vêm do espiritual. Tem doenças, por exemplo, eu conheço pessoas que adquiriram diabetes por algum fato espetacular, vamos dizer assim, uma coisa que mexeram com a cabeça delas, e elas adquiriram diabetes. Outras pessoas que têm problemas mentais, com isso vem outras doenças. Acontece, gente, acontece. Ou até você vê uma parada cardíaca, pode ser causado, sabe, um infarto pode ser causado por uma grande emoção que a pessoa teve. Isso tudo pode ser causado até por uma opressão demoníaca. Amém? Assim, a cura realizada por Jesus restaurou aquele homem a capacidade de compreender o mundo, de tornar-se novamente alguém autônomo, livrar-se para decidir sozinho. Essa é uma das características mais marcantes do ministério de Jesus, o poder para ministrar não apenas a cura, mas libertação por meio da cura. Porque muitos aí no mundo estão doentes, não doentes físicos, mas doentes espirituais. Doentes, não conseguem enxergar, estão cegos espiritualmente, que não conseguem enxergar o amor de Cristo. E isso é muito triste. Mas uma mensagem que eu quero levar para vocês, cristãos de hoje. Nós somos curados por Jesus. E nós também temos que curar. Nós somos libertos por Jesus, então nós também temos que libertar. Nós temos que buscar curar. Porque eu fui curada, você que é evangélico está assistindo meu vídeo, nós somos curados. E nós podemos curar também outras pessoas. Não curar de uma forma de uma doença, não isso, mas curar de uma forma espiritual, tirar a cegueira dos olhos dele. Por isso que eu tô aqui, para proclamar o evangelho e dizer você que não é cristão ainda, se arrepende. Jesus está voltando. A manifestação de um milagre. Diferente de muitos supostos curandeiros ou exploradores de fé alheia, a libertação na vida daquele homem não foi algo lento que aconteceu depois de uma série de rituais e protocolos cerimoniais. Ao contrário, atestados em Mateus, imediatamente após as palavras do Senhor, o homem passou a comunicar-se naturalmente com as pessoas. Nunca se deve utilizar do momento de uma ação milagrosa de Deus para fazer-se marketing religioso ou autopromoção ministerial. Todo milagre glorifica exclusivamente ao Senhor. Dessa forma, se um alto incrível não render glória ao Altíssimo, nunca poderá ser definido como milagre. Então, tudo que acontece agora é para Ele, tudo é dele. Amém? E assim nós finalizamos o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando até aqui. Eu vi que as visualizações caíram um pouco nos meus últimos vídeos, talvez vocês tenham cansado de ver minha cara. Mas, gente, por favor, continua. Eu tô fazendo esse projeto e quanto mais você ver, mais pessoas vão poder ser, como é que eu posso falar? Afetadas. Eu acho que afetadas é uma palavra negativa, mas alcançadas
com essas palavras. E o meu propósito aqui não é conseguir fama, não é conseguir dinheiro. Meu propósito aqui é agradar os olhos de Deus, é mostrar para as pessoas quem é, pra mostrar pra ela como ela tá sendo. Então, por favor, compartilhe o vídeo, mostre pros seus amigos, que é muito importante que todos vejam essas palavras, porque o fim desse tempo tá chegando. Jesus está voltando. Então, manda pros seus amigos, pede pra eles se inscreverem, porque eu garanto que vai edificar cada vez mais. Amanhã tem mais. Tchau, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal. E a palavra secreta de hoje é milagre. Milagre, porque é isso que Jesus fala. Ele plantará milagre, vivenciar milagres, porque porque só ele faz, amém? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo e